Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se sentir que está perdendo o controle das suas ações, ore e clame ao Senhor por ajuda. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós sempre colocamos metas nas nossas vidas. Nós sabemos aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Nós criamos compromissos com nós mesmos, principalmente depois que nós nos arrependemos ou quando nós fazemos alguma coisa que nos desagrada. Nós pedimos perdão, nós pedimos desculpa e dizemos: olha, nós não vamos fazer mais. Em dados momentos, devido à gravidade das coisas e dos erros que nós cometemos, nós ousamos até jurar por Deus, dizendo: olha, eu juro por Deus que nunca mais eu vou fazer isso. Basta aquele momento de pavor sair de dentro do coração, você ao olhar para o seu lado e ver que tudo voltou a uma normalidade, que aqueles sentimentos e aqueles comportamentos eles começam a aparecer novamente. E parece que aquilo é um ciclo, que aquilo é um loop, onde todas as vezes você se arrepende, pede perdão e tudo acontece novamente da mesma forma. E isso, por que acontece? Isso é o pecado. E quando a gente pensa em pecado, às vezes é difícil traduzir isso numa palavra ou num comportamento. Mas a gente pode olhar o primeiro pecado que foi cometido, que foi do Adão e Eva no paraíso. E aí, às vezes nós podemos cair na ignorância de uma coisa. O pecado era o quê? Era o fruto proibido? Ou o pecado era eles desobedecerem aquilo que Deus disse? O pecado não é a coisa por si só. O fruto não era o pecado. O pecado era a desobediência. Então aqui nós começamos a entender a razão de tudo. É desobediência. Mas eles conheciam a lei. E qual era a lei? Não coma do fruto dessa árvore. Ponto. Essa é a minha vontade. E por que eles deveriam respeitar a vontade de Deus? Primeiro, porque Deus tinha feito ambos. Deus sustentava ambos. A existência deles só era possível graças a Deus. Poxa, era pedir demais eles respeitarem a Deus depois de tudo que Deus fez para eles. E na nossa vida nós também temos essa dificuldade de reconhecer, porque tudo isso que eu citei da vida deles também vale para as nossas vidas. Essa autonomia que nós achamos que nós temos, nós não temos. E quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos perto do pecado. E o pecado é justamente aquilo que nos escraviza, é aquilo que nos obriga a fazer, é aquelas ideias, é aqueles pensamentos, é aquilo que você faz e quando vê você já fez. Porque aquilo está tão dentro de você que você não consegue nem reconhecer. Se você colocar o dedo no seu rosto, você consegue ver o seu dedo? Você não consegue. Tudo aquilo que está perto demais, nós não temos discernimento, nós não temos visão. Então eu preciso de algo que me mostre como um espelho. E quem é o nosso espelho? A palavra de Deus. A palavra de Deus me permite me afastar de mim mesmo. E quando eu me afasto, eu consigo me enxergar. E aí eu consigo ver a razão de todas as transgressões. Só que diferente deles, que Deus disse apenas: não coma do fruto dessa árvore. Deus ele deu um conjunto de características para nós que nós podemos reconhecer. A mentira, a inveja, o ciúme, a fofoca, a bebedeira, as brigas, as intrigas, as armações e tudo aquilo que nós fazemos querendo causar algum tipo de prejuízo ao próximo. Isso é o próprio diabo, é o próprio pecado atuando na nossa vida. E na nossa natureza humana, no nosso instinto, é assim que nós vivemos, porque esse é o nosso pecado original. Isso nós recebemos de herança de Adão e Eva. Mas assim como o erro desse casal
pôde trazer essa desgraça para a nossa vida, o sacrifício de Jesus Cristo pôde trazer a remissão e a retratação nossa perante a Deus. Então aquele pecado, enquanto nós não encontramos Jesus, ele continua atuando no nosso corpo. Mas depois que nós conhecemos a Cristo, nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos para Deus. Se a gente vai lá em Romanos 6, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está tentando explicar o que é o pecado. Da mesma forma que eu comecei dissertando sobre isso, ele também fazia isso. Ele sempre tentava trazer para o comportamento das pessoas algo que era espiritual, para que eles pudessem ver. É como aquele espelho que eu citei no começo, para que eles pudessem enxergar aquele dedo que estava no rosto deles. E ele começa dizendo: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Aqui vem a pergunta número 1. O que o pecado faz? Ele domina o nosso corpo mortal. Ele só serve para isso. Por isso que um viciado em droga, um viciado em álcool, um viciado em qualquer coisa, um dependente emocional, um dependente alimentar, qualquer coisa, ela não consegue se libertar desse vício, porque ela está dominada pelo pecado. Ela não tem controle sobre a vida dela, ela não tem controle sobre os pensamentos dela. O diabo, ele vai colocar todas as razões do mundo para ela justificar aquele comportamento. Depois que ela faz e o diabo vê que está satisfeito, ele tira de perto dela isso e fica o arrependimento. Porque quando o diabo sai de perto, é Deus que se aproxima. E quantas vezes nós não nos arrependemos logo após fazer alguma coisa, que dentro da nossa mente, dentro da nossa ideia, aquilo era maravilhoso, mas depois que nós fazemos aquilo acaba destruindo o nosso coração. É aquele sentimento de fracasso, de remorso, de mais uma vez ter decepcionado o Senhor. Então isso é uma batalha que está acontecendo no nosso corpo e que nós sozinhos nós não vencemos. Não é uma questão de você ter força de vontade. Você não fracassa em tudo que você faz porque você é uma pessoa fraca. Você fracassa porque espiritualmente você está morto. E se nós estamos mortos espiritualmente, é porque nós estamos dominados pelo pecado. E o pecado atua na onde? No nosso corpo mortal. E não é à toa que quanto mais tempo nós vivemos no pecado, mais doenças aparecem no nosso corpo, porque isso vai somatizando. É dor de estômago, é dor de cabeça, é insônia, é aquele bruxismo, é ansiedade, é todo tipo de descontrole emocional que você pode ter no dia a dia e que isso provoca uma dor diária. Se já não fosse só os pensamentos que te fazem sofrer, o teu próprio corpo chora pela falta de Deus. É um total descontrole. E por que o pecado ele domina o nosso corpo? Para que todas as vezes nós continuamos escutando a cobra. Para que todo dia a gente coma o fruto proibido. Todo dia Deus ele perde. Todo dia. Todo dia a gente esquece o que Deus diz para buscar os nossos próprios interesses. Faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Então a nossa natureza ela foi programada para isso. Ela sempre vai buscar o errado, ela sempre vai buscar o contraditório. Sempre vai falar demais, sempre vai fazer de menos, sempre vai prometer e não vai cumprir. Ah, mas ele me prometeu. Quem é a verdade?
Jesus é a verdade. Então uma pessoa, quando ela faz uma promessa sem Jesus, ela vai prometer fazendo? Não, ela não consegue fazer. Aprende a olhar e entender e ter as expectativas certas. Você vai perdoar uma pessoa que não conhece a Jesus, ela vai fazer de novo. Você pode falar o que quiser, do jeito que quiser, ela vai fazer de novo. Por mais que a princípio pareça que ela esteja arrependida, ela vai fazer de novo. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Quando eu encontro pessoas, eu tenho a oportunidade de falar e de escutar, isso é óbvio. Eu posso fazer uma das duas coisas. Eu posso ficar ali falando da vida dos outros, questionando, falando milhões de coisas, ou eu posso falar sobre aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Porque se eu estiver ouvindo sobre a vida de outras pessoas, o que isso edifica a minha vida? Não edifica em nada. Cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Eu convivo no meio de pessoas perfeitas? Não. Todo mundo que eu convivo é cristão? Não. Perto de mim vão ter pessoas que vão contra aquilo que eu prego na palavra de Deus? Com certeza. Porque assim como nós somos livres, eles também são livres. Livres entre aspas, porque eles são dominados pelo pecado. Agora, se eles são dominados ao pecado e não estão se convertendo, eles vão ter atitudes de cristão? Não vão. Ah, mas não é assim que funciona. A mensagem que nós pregamos é para nós aprendermos a reconhecer o nosso pecado. Agora, se você tem pessoas perto de você que só apontam o pecado dos outros, você está conversando com o diabo todo dia, e ao invés de você falar do Senhor, você está perdendo a oportunidade. Então você sai de perto dessas pessoas. Você não sabe que você vai virar uma fofoqueira, uma leve trás, uma pessoa que fica cuidando da vida dos outros e não sei o quê. Sabe o que eu quero saber da vida dos outros? Eu não quero saber nada. Aliás, eu quero saber uma coisa só. O que Jesus fez por você? O teu testemunho me alegra muito. Nossa, eu fico numa felicidade quando uma pessoa ela começa a partilhar e dizer como Jesus transformou a vida dela. Isso pra mim é fofoca boa. Se quiser fazer esse tipo de fofoca, eu aceito. Agora, se quiser falar dos erros, dos acertos, disso, daquilo, isso não me importa. Isso daí não faz mais parte da minha vida. Isso daí é um passado que eu não quero nem lembrar e nem fazer. Eu não quero mais viver no meio disso. E assim que a nossa vida ela precisa começar a ser cortada nos detalhes. E a palavra está dizendo, não peguem o corpo de vocês para fazer o que é mal. E se o resultado das minhas ações pode entristecer outra pessoa, e é diferente eu exortar uma pessoa com a palavra de Deus. Isso é Deus colocando no meu coração a verdade para que a outra pessoa se enxergue no espelho. É como se o espelho mostrasse, olha, tem um dedo no seu rosto. Poxa, mas por que você foi mostrar isso para mim? Porque essa é a verdade. Do que eu ficar ali julgando, tribulando, criticando, achando, dizendo, então isso desmerece, então isso não invalidece. É o que eles faziam com Jesus. Mas esse não é o filho do carpinteiro? Mas esse não é não sei o quê? O irmão dele não é fulano, não é ciclano? O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a mensagem de Deus? Não tem nada. Esquecem os milagres, esquecem a palavra, esquecem a sabedoria para atacar o mensageiro. Porque não podem atacar a mensagem. E aqui você precisa entender, poxa, mas se ele está atacando o mensageiro, alguma coisa tem de errado, porque a mensagem é verdadeira. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Tem uma coisa que é interessante quando a gente começa lendo esse capítulo da Bíblia, que ele começa a fazer umas analogias. Então ele fala assim, olha, quando uma pessoa casa, ela está ligada ao marido enquanto o marido é vivo, ou a mulher é viva. Depois que essa pessoa morre, ela está livre para casar com outra pessoa e fazer o que ela quiser. Então, enquanto aquilo estiver vivo, a minha vida está ligada àquilo. Mas quando aquilo morrer, aquilo já não está mais ligado. E ele faz essa mesma analogia ao pecado. Quando nós morremos para o pecado, é como se nós tivéssemos separado a nossa união. E você está livre para fazer o que quiser. Mas não nessa velha vida, mas na nova vida. Para encontrar algo que seja espiritual. Não algo que seja carnal, como era antigamente. Então nós fomos trazidos da morte para a vida. E nós devemos se entregar completamente a Deus.
Quando eu obedeço a Deus de todo o meu coração, o que acontece? Nós começamos a fazer o que é direito, nós começamos a fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável ao Senhor. As nossas palavras mudam, o nosso comportamento muda, aquilo que sai do nosso corpo muda. Ontem eu tinha partilhado com vocês sobre uma letra de uma música que eu tinha escrito, e no final do devocional eu coloquei a música. Sou eu que estou cantando lá. Espero que vocês tenham gostado da música, mas eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu não sou músico, eu não sou escritor, eu não sou nada. E aquilo que vocês ouviram, que diversas pessoas disseram, olha, foi diferente, foi bom, não foi só um louvor, eu senti algo diferente, algo me arrepiou. Aquilo é Deus, porque na minha capacidade, eu não tinha capacidade de fazer nada daquilo. E eu tenho mais umas músicas e eu espero, num dado momento oportuno, eu possa colocá-las para vocês também. Então é algo de alguém que não podia fazer, fazendo graças a Deus. E é assim que Deus ele coloca na nossa vida as coisas. Uma pessoa pode achar milhões de defeitos naquilo que eu fiz, mas eu não podia nem ter feito nada daquilo. Pega você um violão, pega um papel, uma caneta e faz. Depois você me conta se é fácil ou se é difícil. Esse é o ponto das coisas. Às vezes é fácil criticar quando a gente nunca fez. Vai pregar, vai viver, vai renunciar, vai tentar. E graças a Deus, eu tenho conseguido minimamente fazer o que é direito. Graças a Deus, eu reconheço isso. Porque se eu largar da mão de Deus, eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Se hoje eu consigo fazer o que é direito, é porque o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Então eu estou morto para o pecado. Então quando eu olho aquela árvore, aquela tentação, ela já não é mais tentadora, porque aquilo para mim já não significa nada, eu não tenho a curiosidade de saber o que acontece longe de Deus. Para mim, o meu prazer vem em obedecer ao Senhor. Então sempre que eu obedeço a lei de Deus, sempre que eu obedeço o Senhor... E o que é a lei de Deus? Nós falamos sobre ontem isso. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Falamos sobre o cuidado que nós podemos ter conosco e sobre essas coisas. Essa é a lei de Deus. Então enquanto eu continuo obedecendo, lembra o tripé? Ler a palavra de Deus, evangelizar as pessoas e ensinar a ser cristão. E praticar isso todos os dias, cuidando de nós mesmos, que isso ia transformar a vida de outras pessoas. É a mesma coisa. A mensagem sempre é a mesma, só que cada vez ele coloca a pessoa num estágio diferente da sua conversão. Então a nossa vida só muda quando? Quando nós renunciamos o pecado. E aqui, quando nós chegamos lá em Filipenses 4, versículo 4 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração de vocês e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então aqui nós descobrimos o fim da frase. A primeira coisa é, quando a minha mente estiver me perturbando, quando os meus sentimentos eles não estiverem bons, eu tenho que reconhecer que alguma coisa eu estou transgredindo na lei de Deus. Então é o pecado que está tentando atuar em mim. Porque eu já não faço mais o que eu quero, eu faço as coisas que eu não quero. E essa é a característica do pecado. Então quando eu encontro Jesus, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu coloco Deus em primeiro lugar da minha vida, quando eu obedeço aquilo que Deus diz, quando nos momentos de dificuldade eu faço uma oração pedindo para Deus não só ajuda, mas para que Ele possa me perdoar, para que Ele possa me purificar dos meus pecados, para que aqueles pensamentos eles possam sair da minha cabeça. Porque às vezes no momento da tribulação você quer falar com alguém, fala com Deus, fala com quem pode resolver. Tenham sempre alegrias, unidos com o Senhor. Então quando nós estamos unidos com Deus, nós vamos nos sentir tristes? Não. Se você está se sentindo triste, é por quê? Porque você não está unido com o Senhor. Eu tinha depressão, era por quê? Porque eu era ateu e não acreditava em Deus. Então era 0, 0, 0, 0, 0 Deus. 0 Deus é tristeza total, a ausência da vontade de viver total.
Quanto mais eu fui me aproximando de Deus, mais os meus sentimentos eles foram mudando. E realmente é uma alegria poder estar junto do Senhor. Repito, tenham alegria. Tenham a capacidade de reconhecer que é uma graça a salvação que nós recebemos de Jesus. E de graça, graça de graça. Você sempre está esperando alguma coisa de alguém e Deus está te dando o melhor de forma gratuita. É que nós, quando falta sabedoria, nós achamos que as coisas são as recompensas. E tem muita igreja que só fica pregando isso. Só vida, prosperidade nessa vida e mais nada. Não prega salvação, não prega arrependimento, não prega nada. É só prosperidade, bênção e vida nessa vida. Sejam amáveis com todos. Como que eu posso ser amável? Porque Deus é amor. Se Deus está comigo, qual é o resultado da minha vida? É amor. Mas eu vou amar só os que me amam? Não, eu vou amar todos. Jesus nos ensinava que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Que bem eu faço quando eu faço bem para as pessoas que eu amo? Qualquer um que não acredita em Deus pode fazer isso. Mas e além disso, é somente com Deus. Não se preocupem com nada. Você está preocupado com alguma coisa? Eu sei que às vezes a gente não sabe como vai fazer para consertar os nossos próprios erros. Porque o pecado, o que ele faz? Ele causa descontrole. E quando nós estamos descontrolados, você é capaz de abrir um aplicativo no celular, pegar o teu salário, pegar o teu dinheiro, pegar o teu aluguel, a conta da tua luz que estava paga e jogar num joguinho e achando que aquilo ia multiplicar e que você ia pagar a conta e ia sobrar com o resto. A ganância. Aí o que aconteceu? O diabo ficou com tudo e você ficou com nada. E aí tá desesperado. Isso é um exemplo. Cada dia mais as coisas, pelo menos no nosso país, estão ficando mais caras. Cada vez vão ficar piores, viu? Não é o que eu gostaria de te dizer, mas cada vez vão ficar piores. Porque as nossas escolhas, elas têm consequências. Consequências. Quem defende o que é errado jamais levará você para o lugar que é certo. Não é defendendo o aborto, não é defendendo essas maluquices de... Não vou ficar aqui criando polêmica nem nada, mas todo mundo sabe. Você pode achar que está dentro do teu direito, mas se até hoje, minimamente, você tem uma casa para morar, um pai e uma mãe, foi porque eles conservaram outros valores que estão ligados ao Senhor. Você acha que você não precisa de Deus e que você pode renunciar a tudo que está na palavra, mas a felicidade nunca vai estar na tua vida. A tua felicidade sempre vai depender de alguma coisa. A tua felicidade depende de você negar a si mesmo. Então, eu não tenho que me preocupar em saber como, mas todos os dias eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que entender o que está acontecendo na minha vida, eu tenho que entender por que porta que o diabo ele tem entrado na minha vida, entrado na minha casa, quais são as coisas que eu não questionei, que eu não olhei na palavra, que eu não vi. É fácil a gente reconhecer o pecado quando nós estamos ligados aos nossos sentimentos. Sempre que você se sentir mal, que achar que você falou demais ou que você fez de menos, os nossos sentimentos eles estão ali acusando o tempo inteiro. Só que isso daí leva um tempo para a gente reconhecer. E é ler na palavra de Deus que nós aprendemos a reconhecer o valor de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nem pecador a gente se sente. Nossa, me sinto a melhor pessoa do mundo, porque eu olho aqueles que erram mais do que eu e acho que eu sou melhor que eles. Como se a quantidade de errado... Se você pegasse um pote de veneno, você pegar o pote inteiro ou uma gota, deixaria de ser veneno? Então tem coisas que não são quantitativas. Não adianta eu querer comparar certas coisas. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado. Pecado é transgredir a lei. Se Adão e Eva chegassem lá para Deus e falassem, olha, mas eu só comi uma pontinha da fruta, ia mudar? Não. Mas eu comi a fruta inteira. Não ia mudar nada. Nada. É a transgressão da lei que é o pecado. É aqui que está o problema. Não é no que se faz, mas em descumprir aquilo que Deus pediu para não fazer. E quando você quer fazer um juízo de valor sobre a importância ou a gravidade de certas coisas, já está tudo errado também. Então Deus está pedindo para a gente não se preocupar. Mas, em orações, peçam a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. Então eu tenho que orar sempre agradecendo a Deus, seja lá o que for. Porque os piores momentos das nossas vidas se tornam os melhores, quando eles são necessários para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e nos arrepender.
E é no arrependimento que Jesus vem, é quando nós pedimos perdão que os nossos pecados são perdoados. E quando o pecado é perdoado, nós morremos para esse mundo e vivemos para Deus. E assim aqueles desejos que controlavam e dominavam a nossa mente já não dominam mais. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois estão unidos com Cristo. Então, enquanto eu estou unido com Cristo, o que eu vou sentir? Paz. E como vai ser os meus pensamentos? Bons. Eu quero viver sempre assim. Coloque Deus em primeiro lugar da tua vida. Por que nós falamos para ler a palavra de Deus, ouvir o devocional, ouvir louvores? Para que esse estado seja o normal teu. Você sempre esteja em paz. Não fique oscilando entre momentos, entre acontecimento, entre notícias. Porque independente do que acontecer, Deus tem poder para resolver. Independente do que o mal vir querer te atacar, Deus tem poder para resolver. Independente do que os outros falem ou façam, pouco importa. Eu quero do meu lado quem vai para o céu. Quem fala mal não vai junto comigo para o mesmo lugar que eu vou. E nessa batalha espiritual eu sei de que lado eu tô. Então lembra sempre disso. Sempre que você estiver perdendo o controle das suas ações, dos teus sentimentos, tá dizendo para você claramente: ore, busque a Deus, peça ajuda. É como se o seu corpo tivesse com sede. O que você faz? Bebe água. Se você tá com fome, você come. Se você tá com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro. E é assim a nossa vida. Exatamente assim. Senão você vai fazer coisas e vai fazer coisas e vai destruir coisas. E a hora que você vê, já não tem mais nada. Porque tem coisa que é fácil. Eu posso pedir desculpa, eu posso pedir perdão, mas e quando eu faço uma dívida? E quando eu vou lá e pego um carro, tô andando bêbado e bato no carro de outra pessoa, eu machuco outra pessoa, eu agrido outra pessoa? E aí? Então para que eu vou me colocar a possibilidade de criar situações? Se eu pudesse dar um conselho para vocês que estão se convertendo, eu falaria: pare de beber. Pare de beber. Primeiro, aprenda a ter o controle da tua vida e dos teus sentimentos, antes de querer se divertir ou qualquer coisa. Você já teve tempo demais para isso. Para de beber. Para de fazer o que você fazia. Para, chega. Já deu. Para. Senão você nunca vai sair disso. Você quer perder mais quanto tempo? Ontem, a hora que você olhou no espelho, vendo os teus olhos, você viu as tuas rugas também. O tempo está passando. O tempo está passando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que o Senhor ele possa dar discernimento, sabedoria. Que o Senhor ele possa nos perdoar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, por aceitar as nossas desculpas, mesmo quando nós não merecíamos o seu perdão. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia, pela sua piedade. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor e por tudo que tem feito por nós. Obrigado por nos socorrer nos momentos de angústia, de tribulação. Obrigado pela paz, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo seu amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.